Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, um beijo para vocês, em todos, em todas. Aqui está a resolução dos exercícios da aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Então, um beijão aí, bom estudo para vocês. É a aula 37, tá? Da apostila 6. Pessoal, então aqui no exercício 1, tô tirando o vídeo porque ele fica mais rápido para eu conseguir colocar, postar lá no YouTube, tá? Senão ele fica muito pesado. Então aqui ele pede para você dar a fórmula estrutural, quer dizer, montar os átomos, ou dar o nome dos compostos, dependendo de como. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fórmula que a gente fala que é a fórmula de bastões. Cada pontinho aqui é um carbono. Então, aqui a gente vai dar um nome, tá? E quando a gente tiver a fórmula assim, também nome. Agora aqui, por exemplo, aqui eu tenho nome. Então, aí eu dou a fórmula, tá? Então, vamos treinar bastante essa parte de como a gente representa. Então, esse composto aqui, cada pontinha tem um carbono que fica escondido, tá? Lembrando que o carbono sempre faz quantas ligações? 4. Então, esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com o carbono que está aqui, certo? Então, esse carbono está com apenas uma ligação. Então, faltam 3 hidrogênios para ele ficar com 4. Sempre a quantidade de hidrogênios é para completar as 4 ligações do carbono. Esse carbono aqui tá ligado a esse carbono e a outro carbono desse lado, certo? Por isso que só faltam 2 hidrogênios, porque ele já está com 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios. Esse carbono é a mesma coisa, ele está ligado a esse carbono e a esse outro. Então também faltam 2 hidrogênios para completar 4 ligações. Esse daqui está ligado nesse da ponta e nesse. Também faltam 2 hidrogênios e esse da ponta só tem uma ligação aqui, então faltam 3 hidrogênios. Então, nomenclatura desse composto. Cadeia aberta. Então, a gente tem 5 átomos de carbono, prefixo de 5, pente. Só ligação simples entre os carbonos an. E como é um hidrocarboneto, terminação O. Esse é o pentano. Aqui é uma outra maneira da gente representar quando a gente simplifica o composto, né? O bom de orgânica é que às vezes a gente tem composto orgânico muito grande e aí a gente consegue diminuir a sua fórmula. Uma maneira é essa, ó. Eu peguei, então, como a cadeia tem 3 átomos, aqui, um carbono, né, com 3 hidrogênios, 4 CH2 e o CH3 aqui. É como se eu estivesse escrevendo desse jeito. Olha a economia de espaço. Então, como esse CH2 é igual a esse, igual a esse, igual a esse, eu peguei, juntei tudo, que ao todo são 4. Tá vendo? Então, na hora de desmembrar, tem que tomar cuidado para dar nome. Porque, na verdade, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O prefixo de 6 é ex. An, porque só está fazendo ligação simples. E o O é porque só tem carbono e hidrogênio, tá? O C é o contrário, a gente tem um nome e a gente vai montar. Então, pente. Pente é o prefixo para 5 carbonos. Esse em indica ligação dupla, ó, an ligação simples, em ligação dupla e se tiver ligação tripla, in, tá? Na aulinha gravada que eu passei para vocês, eu explico direitinho isso, né? Então, a gente tem aqui 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você tem dupla, mais de 3 carbonos, você precisa falar onde está a dupla. Então, esse 2 está falando que ela vem depois do carbono 2, tá vendo? Ó. Então, aqui é 3, 4, 5. Pronto, tá? A fórmula estrutural é essa daqui. Não precisa aparecer esses números, eu estou só colocando para explicar para vocês, tá? E o D, ele pede a nomenclatura desse composto, que ele escreveu desse jeito. Cuidado que aqui, ou, né, também, é uma maneira mais difícil de enxergar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um carbono aqui na ponta, tá? Então, aqui eu vou dar um nome, eu tenho que numerar.
pela ponta mais perto da tripla, tá? Ou da tripla ou da dupla. Então, o meu carbono 1 tem que ficar aqui, porque se eu fosse do lado esquerdo, seria 1, 2, 3. A tripla estaria só depois do carbono 3. Então, eu tenho que numerar desse lado. Então, com isso, a numeração da tripla é depois do carbono 2. Então, 5 átomos de carbono, prefixo pente. Depois do carbono 2, eu tenho a tripla. A tripla, ao invés de a gente colocar o en é para dupla. A gente coloca o in para tripla, tá? E a maneira de você colocar aqui, ó, esse CH3 é o que tá aqui na ponta. Aqui no comecinho da tripla é esse C. Aqui no final da tripla é este outro C. Aqui nessa pontinha é esse CH2 aqui. E esse CH3 fica aqui embaixo, tá? Ó, essa maneira aqui é mais difícil de enxergar, tá? E a nomenclatura, então, é o pente, porque tem 5 carbonos. Depois do carbono 2 tem a tripla. O. Gente, sempre que o composto for dado para vocês, a numeração da dupla ou da tripla é pela ponta mais próxima, tá? Então, cuidado, ó. Aqui, você que montou. Então, eu quis montar o 1 desse lado. Poderia ter montado um do lado de cá. Aqui, ele te deu para você dar um nome, tá? Você tem que obedecer as regrinhas. Continuando o exercício 1, né? O item E. Cada bolinha aqui representa um carbono. As bolinhas pititicas são os hidrogênios. Então, aqui, ó, eu vou colocar o carbono e vou colocar retinho aqui, ó. CH2, tá vendo? Dupla CH. CH, CH tem a dupla aqui e CH3. Ó como que fica, ó. CH2, dupla. Dupla tá aqui. CH é esse. CH, esse. Aí tem outra dupla, tá aqui. Outro CH e depois o CH3. Quando eu tenho duas duplas, eu tenho que falar onde estão as duas, numerando sempre na ponta mais perto das ligações duplas. Aqui na esquerda, eu já tenho no carbono 1 uma dupla, né? Se eu for começar pela direita, só depois do carbono 2 eu tenho a dupla. Então, eu tenho que numerar a partir da ponta da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 átomos é pente. Depois do carbono 1 e depois do carbono 3, di-en, de duas duplas. Tenho que ter esse di para falar. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, terminação O, tá certo? E esse aqui, para a gente finalizar o exercício 1, é um composto fechado, cíclico, né? Se eu for colocar os átomos de carbono, olha, ficaria assim. Então, eu tenho ao todo 5 átomos de carbono. Pente, né? Entre os carbonos, a ligação é simples, então, an. Se esse composto fosse aberto, seria o pentano. Como ele é fechado, a gente coloca o nome ciclo na frente, só isso. Tanto você pode escrever tudo junto, quanto você pode separar aqui, tá? Ciclo pentano. Tanto faz. Tá bom, pessoal? E o exercício 2 é um exercício em que tem caído bastante nos vestibulares. Vocês têm que pegar o jeito de saber olhar, porque não é uma teoria que você vai buscar na sua memória e vai falar, ah, eu lembro que eu vi isso na aula. Não, tá? É tipo um joguinho. Ele te dá uma instrução e quer que você faça, olhando a instrução dada, faça o que ele pede. Tá? Então, ó, você tem que olhar aqui para depois fazer aqui embaixo. Então, aqui ele me dá uma cadeia em que ele chama o que está ligado no carbono aqui de R, que reagiu com o NaOH na presença do CaO, teve esse produto. Vamos entender o que aconteceu aqui no produto, ó. O Na2, eu tenho um sódio aqui e um sódio aqui, então os dois foram para esse composto. Eu tenho um carbono mais 3 oxigênios. Eu tenho um carbono, 1, 2, 3 oxigênios. Tá vendo, gente? Ó, essa parte aqui, eu formei esse. Ah, Elis, mas a gente não aprendeu isso. Não aprendeu mesmo e não vai aprender a formar isso aqui. Você tem que aprender a olhar, ó.
olha o que tem antes e o que tem depois e tenta ver o que aconteceu. Bom, eu tenho 2 sódios aqui, então esse sódio se juntou nesse. Eu tenho 3 oxigênios aqui eu tenho 2, aqui tenho mais um, então se juntaram. E eu tenho esse carbono, então, que só pode ser esse, tá certo? Então, a gente tem isso, a combinação desses dois me dá esse aqui. E o que estava ligado nesse carbono, que o exercício chamou de R, pegou esse H, ó, tá vendo, ó, RH. Esse H que sobrou aqui. Então, eu tenho que fazer agora a mesma coisa aqui. Então, ó, identificando essa parte aqui, é essa, certo? Que vai pegar o NaO, já tô fazendo tudo junto. Isso aqui eu já sei que vai formar o Na2CO3. Agora, eu vou juntar esse R, então R é tudo isso, tá? Cadeia. Se tivesse mais carbono, seria tudo. Que vai pegar esse H aqui. Por que esse H? Porque o carbono aqui, tá vendo que tá com 2 hidrogênios. Só que o carbono faz 4 ligações, então ele precisa desse H para formar as ligações dele, gente. Tá, ó. Tá vendo? Ó, 2 mais 1, eu junto tudo aqui no 3, não vou deixar separado assim, tá? Mais esse outro composto aqui. Pronto. E com isso, a gente vai dar nome para o hidrocarboneto. 2 átomos de carbono, prefixo et. Só ligação simples, an. Só carbono e hidrogênio, O. Esse é o et-an-O. É o etano, tá certo, gente? Tá? E aí, para responder aqui, né, eu fiz para ajudar vocês a pensarem em cima do que foi dado, a resposta ideal seria essa. Você copia do jeito que ele colocou, tudinho, bonitinho, coloca o etano, mais o outro composto que foi formado. Tá bom, pessoal? Então, ó, um bom estudo para vocês. Tentem fazer os exercícios dessa aula. Se tiver alguma dúvida, tá? É só me chamar. Um beijão, viu?